Olá pessoal, agora nós vamos falar da demonstração de resultados, que faz parte dos demonstrativos financeiros ou demonstrativos contábeis. Primeiramente, para nós entendermos o que vai ser a demonstração de resultados, vamos pensar numa empresa, certo? Essa empresa ela tem uma atividade fim na qual ela vai produzir o seu produto ou serviço e levar até o cliente. Para isso, então, nós temos que ela tem que comprar matéria-prima. E essa matéria-prima, ela tem um custo. Aqui no caso eu coloquei custos de bens ou serviços vendidos, que vai ser menos R$ 20. Esse custo de bem, na hora que ele é produzido, ele ainda tem um custo que ele tem que pagar para o pessoal de trabalho, de energia, de marketing, transporte e tudo mais. Desse jeito, também coloquei aqui R$ 20. Então, você tem a sua receita do produto que você vai receber, você tem que abater primeiramente esse custo, depois vai ter o lucro bruto, ou o resultado bruto. Depois você abate essas despesas, que não são despesas com o custo do produto, e sim para entregar isso para o consumidor, que vai ser despesas e receitas operacionais. Aqui vão ter outras partes que a gente vai falar mais tarde. Daí você obtém o resultado antes resultado financeiros e tributos, que também vai ser conhecido como EBIT, que vai ficar R$ 60. Daí você leva para a pessoa e daí você tem o pagamento da pessoa. Só que vocês podem notar que aqui é R$ 105 e aqui somente R$ 100, porque aqui vai ter abatimento de impostos e algumas vendas que não foram efetuadas, houveram devolução. Então, de R$ 105 fica R$ 100, né? Que vai ser a receita líquida das vendas. E você tem o lucro bruto, o EBIT, né? Que vai ser esse resultado. Só que aqui a gente ainda tem que considerar mais algumas partes, porque essa empresa ela pode efetuar outros tipos de manutenção, por exemplo, com bancos. Ela pode ir lá soltar debêntures para o investidor final, como ela é uma empresa por ação, ou ela pode pegar financiamentos com o banco. Também tem algumas que oferecem créditos. Então, ela tem uma parte financeira. E essa parte financeira, no caso dessa empresa, está negativa. Vocês podem ver que ela não faz parte da atividade fim dela. Então, aqui nós consideramos resultado financeiro, que vai ser todos esses resultados que não estão relacionados com sua atividade fim, e sim com empréstimos e pagamentos de dividendos e tudo mais. Então, você tem resultado financeiro de menos 10. Subtraindo, você tem resultado antes de tributos e lucros. Esses tributos e lucros, eles vão ser cobrados aqui embaixo, que vai ser uma porcentagem desse daqui, né? Que vai ter a contribuição social sobre o lucro e o imposto de renda. Aqui no caso eu coloquei R$ 5. Os resultados líquidos e operações continuadas, normalmente eles são colocados embaixo. Normalmente os resultados líquidos das operações descontinuadas, eles são colocados embaixo. Porém, eles também têm o seu imposto de renda separado. Eles são colocados aqui embaixo, mas eles são considerados todas as partes de impostos e pagamento de contas relacionadas a operações descontinuadas. As relações descontinuadas vai ser o quê? Vamos supor que essa empresa ela tem um terreno. A atividade fim dela aqui é produzir, por exemplo, chinela. Só que esse terreno dessa empresa ela não precisa. Então ela vai vender para capitalizar a empresa e investir em outra parte, né? Ou seja, ela vai vender um imobilizado e receber esse imobilizado. Nesse sentido, ela vai gerar uma venda. Aqui no caso ela ficou com R$ 10 de excedente. Então ela vai somar uma receita não continuada, né? Descontinuada. Ou seja, isso aqui não faz parte do resultado fim da empresa. Muitas das vezes as pessoas falam que quando você pega o lucro final, tem essa alteração, porque a empresa pode balancear um mau desempenho operacional com a venda de algum bem dela e pode falsear esse lucro-prejuízo da operação. Daí por isso que depois nós vamos ver a importância de trabalhar com o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimento e de financiamento. Daí, ou seja, nesse lucro aqui tem muito ruído, tem muitas coisas ali que não faz variação no caixa ou tem operações que não são relacionadas à atividade fim da empresa. Isso daí a gente vai ver tudo nessa aula de hoje.
Daí então nós temos a receita líquida, qual vai ser descontada os custos. Depois nós temos o resultado bruto, que vai ser descontadas as despesas operacionais. E daí nós chegamos no LAIR, ou conhecido também como EBIT. Esse resultado aqui, ele também foi considerado a depreciação e amortização. Se a gente somar a depreciação e amortização nesses R$ 60, nós vamos ter aqui o EBITDA, que também é muito famoso. Ele também é um indicativo de resultado operacional da empresa. Daí depois nós temos resultados financeiros, né, que é pagamento de juros de empresa, pagamento de dividendos. Depois nós chegamos no lucro. Esse lucro vai ter o imposto de renda e chega no lucro, resultado final dele, das operações continuadas, ou seja, das operações fim da empresa. Em seguida é consideradas as operações que não são operações fins, ou seja, venda de imóveis, algum tipo relacionado, e depois você obtém o lucro ou prejuízo consolidado do período. Nós temos que lembrar que esse resultado aqui, ele é relacionado à competência, ele é um regime de competência da empresa. Ele tem muita coisa aqui dentro que ele não vai afetar o caixa diretamente. Ou seja, é descontado aqui dentro como equivalência patrimonial, alguns tipos de impostos que não vão ser descontados no momento, vão ser descontados mais à frente, ou seja, não vai alterar o caixa da empresa no momento. Isso daí a gente vai ver que vai ser a principal diferença entre o demonstrativo de resultados e o fluxo de caixa da empresa. Nesse sentido, né, nós temos ainda que o lucro líquido da empresa, ou seja, o resultado final, ele vai ser uma parte para pagar os dividendos, ou seja, pagar os acionistas da empresa. Nesse sentido, é o dinheiro que vai para os donos da empresa, né? Quando você compra uma empresa, você recebe uma quantidade desse dinheiro aí por ação que você tem. E você tem outra parte que vai ser retido na empresa, para ela reinvestir nela mesma. Esse dinheiro fica na empresa na forma de estoques, investimentos e dinheiro. Ou seja, aqui você pode observar que esse dinheiro que foi retido na empresa, ele não vai ficar lá em forma de caixa. Ou seja, isso daqui não é caixa necessariamente. Ele também vai ter estoques que ele pode ter comprado mais, ele pode ter feito um investimento em alguma parte da empresa e uma parte pode ter ficado em dinheiro. Então, não necessariamente isso daqui está disponível, esse restante, tudo em dinheiro para a empresa. Em cima disso, nós podemos calcular ainda o lucro por ação que a empresa tem, ou seja, você vai pegar o lucro líquido e dividir pelo total de ações em circulação, ou seja, a quantidade que a empresa foi dividida aí para todos os acionistas, né? E o dividendo por ações. Essa parte aqui é o quanto efetivamente cada acionista vai receber, ou seja, você vai pegar os dividendos que a empresa vai entregar para o acionista e dividir pelo total de ações em circulação. O lucro líquido, ele não vai ser todo pago para os acionistas, né? Só os dividendos. Nesse sentido, vamos fazer um exemplo. Uma empresa tem lucro líquido de R$ 100. Ela paga de dividendos R$ 30, sendo que ela tem 3 acionistas, ou seja, ela tem 3 donos. Nesse sentido, a quantidade que ela paga em cima do lucro dela, o dividend payout, vai ser de 30%. Ou seja, ela paga 30% do lucro da empresa. Isso aqui é muito importante, porque a empresa ela vai ter uma taxa mais à frente, que é a taxa de crescimento interna dela, que vai ser relacionada com esse dividendo pago, com o dividend payout da empresa. E do outro lado tem um lucro retido na empresa, que vai ser de R$ 70. Ou seja, a taxa de retenção na empresa vai ser de 70%. Quanto maior essa taxa de retenção, menos ela necessitaria de aporte de financeiras ou de bancos, né, para se autoinvestir. Nesse sentido, nós temos que o lucro por ação vai ser o lucro líquido dividido pelo total de ações em circulação, que é 100 dividido por 3, ela vai receber R$ 33 por ação. Só que na realidade esse valor ele não é verdadeiro, né? Porque é dividido em 70% e 30% do valor, né? Logo, os dividendos por ação vai ser o dividendos, que vai ser R$ 30, dividido pelo total de ação em circulação, que vai ser 3. Nesse caso, cada acionista vai receber R$ 10, não os 33 anteriormente, né? Porque tem 70% que é guardado, que é retido para a empresa para ela se autofinanciar.
Nós podemos ver aqui um demonstrativo financeiro ou demonstrativo contábil da empresa Magazine Luiza. Esse daqui eu tenho os resultados consolidados. Dentro do resultado consolidado, aqui eu estou mostrando o demonstrativo de resultado de exercício, ou seja, vai ser o demonstrativo que nós estamos estudando. Primeiro ela começa com uma receita bruta, depois ela vem com impostos e cancelamentos. Lembra que lá começou com R$ 105, depois tinha R$ 5 nessa parte, ela ficava com uma receita líquida de 100. Ou seja, na nossa tabela nós estamos começando bem aqui no 100. Em cima disso tem o custo total dos produtos, que era 20 no nosso, e gera o lucro bruto. Em cima das despesas de venda, nós vamos ter despesas exatamente com vendas, despesas gerais e administrativas, perdas em liquidação duvidosa, outras receitas operacionais líquidas e a equivalência patrimonial, e o total das despesas operacionais, que é a soma das anteriores. Observem que equivalência patrimonial não é um gasto que vai afetar o caixa da empresa. Isso daqui só é uma compensação por causa de uma empresa que é subsidiária a ela. Por exemplo, aqui é a Cred Luiza, que é metade do Itaú e metade da Magazine Luiza. Daí, como ela teve um lucro muito grande, ela tem uma equivalência patrimonial de metade desse lucro. Aqui tem outros fatores. Metade do lucro da Cred Luiza vai dar 17,6. Então tem algumas outras subsidiárias dela que vão estar influenciando nessa equivalência patrimonial. Mas ela não vai receber esse dinheiro. Isso daí só é uma equivalência patrimonial. Daí o total das despesas abatido, você gera o EBITDA. Se você agora descontar depreciação e amortização, você chega no EBIT da empresa. A depreciação e amortização, ele é um fator contábil. Dado tudo que a empresa tem de parte estrutural, de imobilizados, intangíveis, ela pode tirar essa porcentagem do lucro da empresa e não vai ser considerado para o imposto de renda, ou seja, é uma parte que volta diretamente para a empresa. Nesse sentido, quando você considera a depreciação e amortização, esse dinheiro só vai voltar para a empresa. Não quer dizer que ele está saindo do caixa da empresa, certo? Ou seja, aqui nós já temos dois fatores, equivalência patrimonial e depreciação e amortização, que não afeta o caixa, mas afeta o lucro líquido da empresa. Em seguida, você vai ter os resultados financeiros. Os resultados financeiros, se a gente for detalhar, eles vão ser igual a gente estava analisando. Juros sobre empréstimos e financiamento, juros de antecipação de cartão de terceiros, outras despesas com impostos dessas transações financeiras. Aqui não são impostos sobre o lucro, e sim sobre as transações financeiras dela. Juros de arrendamento mercantil, também tem recebimento e pagamento de dividendos, entra tudo aqui. Nesse sentido, o lucro líquido da empresa ele vai ser completado por todas essas operações, sendo que algumas são calculadas, tem variação de caixa e outras não têm variação de caixa.